esse é o PodCreaCast, o podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais das engenharias, agronomia e geociências e para toda a sociedade. Hoje a gente está aqui com o Dalla Vecchia, que é o diretor da Mútua Paraná. Então, falando com os nossos profissionais principalmente, a nossa caixa de assistência tem vários produtos, várias iniciativas em prol dos nossos profissionais, certo, Dalla Vecchia? Mas ainda tem gente que não conhece, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre como funciona a nossa caixa de assistência. Tá. Primeiro, boa tarde. Boa tarde, Ana. Eu agradeço o convite, né, de estar aqui. É uma satisfação, é um prazer e é uma oportunidade bacana exatamente para a gente levar essas informações que muitos dos nossos profissionais ainda desconhecem ou não sabem que existe a Mútua, e é uma caixa de assistência, lógico, criada lá em 1977, junto com a lei da ART, e que a gente, né, vem trabalhando agora esses últimos 2 anos da nossa gestão. E quando a gente assumiu a Mútua aí no começo de 2024, a gente tinha um número razoável já de associados, 8.700 em torno, mas veja, se você levar em consideração o número de profissionais registrados no CREA Paraná, entre os oriundos daqui e os que vêm pedir vistos, chega em torno de 112, 115 mil profissionais. E hoje, depois de um trabalho bastante, vamos dizer assim, com afinco e buscando novos associados, nesses 2 primeiros anos da nossa gestão, que nós estamos encerrando agora no final desse ano, a gente já conseguiu levar para 11.500 associados. Então, nesse intervalo de 2 anos, nós tivemos aí praticamente 2.800, 2.900 novos associados. Coisa boa, hein? E o interessante é que a gente encontrou gente nessas nossas andanças e palestras e eventos que a gente participa, como Mútua, gente com 30, 35 anos de formado que não conheciam a Mútua. Mas o que é essa Mútua? O que faz? Que vantagem eu tenho se eu me associar na Mútua? Então a gente foi fazendo isso, e através inclusive até de uma parceria muito boa com a CREA, com vocês, do jornalismo, a Marisa, eu lembro que eu brinco muito com ela e peço muito favor para vocês todos. A gente conseguiu, então, fazer com que a Mútua chegasse mais no interior do Paraná, porque não existiam. A maior concentração de nossos associados era em Curitiba. Mas, olha, nós temos profissionais em todos os rincões aí que hoje estão procurando e sendo associados da Mútua. E, como eu sempre tenho dito, não existe nada de ruim em você ser sócio da Mútua. Conte, então, um pouquinho, assim, por que vale a pena ser um mutualista? Enquanto lado pessoal, profissional, né? Como que funciona, Dalla Vecchia? Então é assim, todo profissional tem que estar registrado no CREA para poder então ser associado da Mútua. Nós não temos como, vamos dizer assim, atender aqueles que não são sócios, que não declararam, não fizeram a sua ficha de inscrição à Mútua. Mas veja, nós fazendo essa ampliação do número de associados, a gente tem, por exemplo, a primeira anuidade que o sócio, ao entrar à Mútua, ser associado, paga R$ 84,00 naquele ano, é por ano, não é por mês. Dos R$ 84,00 da primeira anuidade, para a Mútua não fica nada. R$ 50,00 desses 84 a gente abre automaticamente para o novo associado uma previdência privada lastreada no Banco do Brasil. O Banco do Brasil é o responsável. E a gente passa esse dinheiro, então, esses R$ 50,00, toda a anuidade que eles nos pagam, depois do 2º ano em diante, a anuidade passa a ser R$ 200,00, mas se ele pagar na primeiro vencimento, que é final de março, ele tem um desconto de até R$ 50,00. A gente ainda pega esses R$ 50,00 de cada anuidade dele e põe lá naquela mesma caixinha, vai crescendo a caixinha. E ele pode também fazer aportes financeiros nessa previdência privada dele. Se você tiver lá sobrando R$ 500,00 por mês, você vai pondo. Quando você resolver se aposentar como engenheiro, você tem lá um saldo muito bom para você ter o teu finalzinho lá de vida, de usufruir, viagens, etc. Mas dos primeiros 84 que eu comecei a falar, 50 vai para o teu caixinha e os 34 a gente já paga um seguro para você, profissional, que acabou de se associar. Dali 8, 10 dias, você já tem direito, que Deus o livre, você venha a faltar, a falecer, tem seguro pecúlio,
tem seguro de vida e seguro invalidez. Então, dos primeiros 84, nós já não ficamos com nada. Já é um investimento, benefício, literalmente. Já em 8 dias você tem esses benefícios. O primeiro R$50 na Previdência e dali 8, 10 dias você já está com o seguro na mão, pronto, e que Deus o livre, aconteça alguma coisa, você está protegida, tua família, o teu companheiro, teu esposo, ou tua esposa, se for o caso, está lá. Dentre isso, aí, além disso, quando nós assumimos, há 2 anos atrás praticamente, a Mútua oferecia aos seus associados 18 tipos de benefício. Seguro de saúde, nós temos a parte de saúde, nós temos a parte de seguro, de previdência privada também, que é específico. Nós temos lá auxílio viagens, seguro viagem. O profissional que está aqui hoje, que é mutualista, se ele quiser, quando ele veio fazer um seguro de vida para estrada ou avião, sim, alguma coisa, ele paga lá tudo pela internet, ele faz o pedido, preenche lá, vem o boleto pela internet, ele paga pelo celular, por Pix, dali 10 minutos ele pode sair de viagem que ele está com a pólice na mão. Já está seguro. Está seguro. Isso eu fiz quando vim para cá. Paguei R$36 para estar aqui durante 4 dias, segurado por tudo. Tá? E aí, além disso, ainda tem outros benefícios, por exemplo, a compra ou a troca de automóvel. Nós temos o nosso teto limite, hoje, como mútua regional, é de R$157 mil. Então, se você quer comprar um carro ou trocar teu carro ou uma coisa assim, você faz associado, tem que ser sócio, faz o pedido, a gente analisa, pede uma série de documentos, lógico que a gente tem que se precaver, analisar teu poder aquisitivo, o teu poder de endividamento, numa dessa, o profissional já está com um pouco de dívida. Como naturalmente é feito, como naturalmente as agências bancárias fazem. Só que nós, uma característica da Mútua é que nós não somos banco, nós não podemos ser taxado ou ser comparado a banco, porque nós não temos fins lucrativos, entendeu? Então, a Mútua, ela é uma entidade privada, né, social, tem o seu CGC, etc. e tal, e ela não tem fins lucrativos. Então, nós somos uma caixa de assistência para acolher e para dar possibilidade para que o profissional e até a sua empresa de engenharia Isso que eu ia perguntar. Possa ter também alguns benefícios conosco. O que hoje a Mútua faz pelos empresários das engenharias, agronomia e geociências? Veja, nós temos hoje na Mútua, por exemplo, que foi uma inovação que nós aqui do Paraná conseguimos e implantamos e foi para Brasília. Brasília também encampou a nossa proposta e a nossa ideia, é o seguro de responsabilidade civil para a pessoa jurídica. Porque até então existe já, né, da Mútua, um dos benefícios é o seguro de responsabilidade civil, mas para o profissional. Então eu, engenheiro, fiz um projeto elétrico, que eu sou engenheiro eletricista, sim, e eu errei em alguma coisa ou deu um problema na instalação elétrica, eu e o proprietário me aciona ou me cobra, eu tenho a possibilidade de pegar um seguro na Mútua para me garantir, para salvaguardar de eventualmente um retrabalho que eu precise fazer ou de repor alguma coisa que aconteceu, um equipamento que eu indiquei ou que eu instalei que não funciona, alguma coisa nesse sentido. E para a pessoa jurídica do profissional não tinha. Esse valor pro profissional é de até R$50 mil, para eu poder pagar advogado, pagar, sabe, até restituir alguma coisa que eu tenha eventualmente errado numa obra, num projeto. Mas esse de responsabilidade civil para a pessoa jurídica vai de 5 milhões a 50 milhões. Então, veja, se por acaso a construtora lá, a empresa do Joãozinho, lá, nosso engenheiro sócio da Mútua, fez um edifício e por qualquer motivo, um problema estrutural, ou começou a trincar, ou começou a entrar água, sei lá. Ele tem dinheiro para poder, inclusive, fazer a reforma da obra que deu problema sob a responsabilidade dele. Isso foi uma iniciativa da Mútua Paraná, que foi para a Mútua Nacional. Isso, exatamente. A gente aqui, né, nossa nova diretoria, eu como diretor-geral, o Ronald Drabic, aqui de Cascavel, que é um engenheiro civil, diretor administrativo,
E o Newton Prado, lá de Jacarezinho, do Norte Velho do Paraná, é o nosso diretor financeiro. Todos nós fomos eleitos, né, pelos profissionais do Paraná e pelo plenário do CREA, e estamos aí agora indo para o 3º ano desse nosso primeiro mandato. Nós temos direito, inclusive, aliás, todas as outras diretorias da Mútua, elas foram sendo reconduzidas, primeiro 3 anos e reconduzidas por mais 3. Então a gente também está pensando ainda, lógico, a gente quer continuar, porque a gente levou pelo menos uns 5, 6 meses no começo para pôr a casa em ordem e para dar a nossa a cara de vocês, a nossa né, impressão, vocês... a nossa né, colaboração e o nosso estilo de administração. E o pessoal da Mútua aqui, os nossos colaboradores, são muito boa gente, especialíssimos, sabe? E já estão na Mútua há 14, 11 anos. Então eles nos acolheram de forma excepcional. E compraram a nossa ideia. Não, nós queremos fazer assim, pensamos nisso, e por que se faz assim? Não dá para a gente mudar? O que se acha se a gente fizer assado e tal? E eles foram incorporando isso. Então, do 6º, 7º mês em diante, a Mútua do Paraná alavancou e foi embora. Tá uma maravilha. O pessoal se dá super bem, nós nos damos muito bem com todos eles, é um respeito muito, sabe, companheirismo, respeito mútuo, a gente acolhe muito eles, eles também nos receberam muito bem. E olha, a Mútua Paraná, posso dizer, com certeza é uma das que está, vamos imaginar assim, uma das 5 ou 6 melhores mútuas hoje regionais do Brasil. Que bom. Estamos com a nossa, que orgulho. Nós estamos com a nossa parte financeira totalmente equilibrada, totalmente planilhada, já pensando no ano que vem, já fizemos um orçamento para o ano que vem, já também prevendo um acréscimo, porque a gente vem crescendo assim de forma constante, sabe? Muito bacana o número de pedidos de benefícios, tanto de profissionais liberais, quanto de empresas e quanto de entidades de classe, porque nós também, a Mútua, toda a Mútua, né, o Brasil inteiro, as mútuas regionais atendem também as entidades de classe, as instituições de ensino, sabe? Então, pois é, o CREA, nós atendemos o CREA também. Vamos aproveitar, Dalla Vecchia, falar um pouco, porque a gente está aqui no EPEC, né, que é o Encontro Paranaense das Entidades de Classe, inclusive é o maior evento do CREA Paraná. Como que está sendo essa interação da Mútua com as entidades de classe aqui durante o evento? Como que você vê esse grande organismo que se faz há 51 anos agora? Veja, eu como fui, né, fui inspetor do CREA lá antigamente, depois fui conselheiro de 2000 a 2005, coordenador de Câmara, coordenador nacional de câmaras. Depois eu fiquei no Confea durante 7 anos representando a engenharia elétrica do Brasil no Mercosul, reuniões internacionais. Nesse tempo e para fazer um bom trabalho, eu fui fazer o curso de espanhol na universidade, para eu poder discutir aqui com os hermanos, né? E depois fui fazer direito também, né? Me formei em advocacia, direito, fiz especialização em direito internacional, também pensando na nossa engenharia, no nosso Conselho Federal e o Conselho Regional. E eu participo, então, depois fui conselheiro de novo, de 2017 a 2022. Aí até estava comentando aqui, antes de nós entrar no ar, de que eu já achei que eu ia pôr a pantufa e ia ficar em casa. Mas daí me pegaram de novo, disse, não, agora com essa experiência que você tem que nos continuar ajudando na Mútua. Mas pelo que a gente conheceu um pouquinho da tua história aqui, antes da gente entrar no ar, você nasceu para o trabalho, né, Dalla Vecchia? Mas olha, sempre gostei. Os caminhos foram indo, né? Foram se ajustando e graças a Deus, né, o bom Deus, eu consegui vencer, consegui fazer tudo o que eu pretendia, né? A minha família, tenho 3 filhos, todos ótimos, todos bem colocados, todos formados. Minha esposa, economista, professora da universidade, então está indo. Olha, estamos na mais perfeita. Tudo nos eixos. Tudo perfeito. Bom. Então, veja, o que eu queria comentar é que daí agora, vindo para a Mútua, lógico que a gente também começou a participar, e aqui eu quero fazer um registro muito especial ao nosso atual presidente, Clodomir, engenheiro agrônomo, Clodomir Ascari. Que é um fã da Mútua. Uma pessoa sensacional. Nós viajamos um pouco antes das nossas eleições, porque nós fomos eleitos no mesmo pleito,
E nas nossas viagens por aí, pelo Paraná, visitando uma entidade, visitando os profissionais, a gente conversou muito sobre o que era o CREA, o que era a mútua, o que eu via do CREA, o que ele queria, pensava da mútua, o que ele achava. E tudo aquilo foi formatando na minha cabeça, e quando nós assumimos, então, lógico que a gente deu vazão a tudo aquilo que a gente tinha, inclusive anotado algumas coisas. Mas eu quero fazer o destaque ao Clodomir, ao presidente do CREA, porque a paixão que ele tem pela mútua é um troço impressionante. Ele é o nosso, vamos dizer assim, o menino de propaganda número 1. Sim. Aonde ele vai, ele abre espaço para a mútua, ele fala da mútua, ele convoca os profissionais para virem ser mutualistas. Ele é um mutualista assíduo conosco, a gente sempre está conversando. Quando dá oportunidade, eu vou lá no gabinete dele, a gente conversa bastante. Então, é uma simbiose assim perfeita. Que bom. E o EPEC... E o sistema ganha, né? Com certeza. Quando tem seus pessoas como o estão Clodomir... conversando e se entendendo, né? E com relação ao EPEC, então, desde que eu fui conselheiro, inspetor, eu já participava. E o evento, lógico, ele vai crescendo, vai amadurecendo, vai apresentando outras características e tal. E hoje, no 51º, o que eu vejo aqui está excepcional, muito melhor do que todos os outros que eu já participei. Eu acho que o meu já é o 12º que eu venho. Desculpe. Então, o que eu vejo aqui hoje é uma montagem muito bacana, bonita, uns espaços muito bem definidos. Aqui o salão grande onde estão as entidades de classe, é o próprio estande do CREA, o estande da mútua, muito de bom gosto, muito bem feito. Um espaço amplo, os profissionais se relacionando assim diretamente, todo mundo já numa interação bacana e perguntando por que isso, e a mútua ali, vamos lá na mútua, quero ver, não, esse não é comigo, é com o CREA, então, sabe, um negócio muito bacana. É, porque a gente conversando aqui, que as pessoas vão assistir, é super importante, mas nada como aquele tete-a-tete ali, né, para a pessoa... E a mútua está aberta, inclusive, né, da Lavecchia, para receber as pessoas. Você que é profissional, não conhece, quer ir lá conversar de perto, né, da Lavecchia, conhecer, entender o que a mútua pode fazer. O que eu tenho aqui falado bastante com o nosso pessoal e conversando com os colegas todos, porque a gente conhece bastante gente, é que aqui está sendo, sabe, mais um ponto positivo para a mútua, inclusive, para os profissionais. Porque, olha, até agora há pouco, na hora do almoço, nós já tínhamos aqui 11 novas inscrições como sócios na mútua, de ontem para hoje. Pessoa que vem ali perguntar, falar, puxa, mas eu não sabia disso, não sabia daquilo, como é que eu faço? Daí já preenche na hora. Quem conhece já... Quem fica sabendo o que é a mútua, desculpe. Pode ficar à vontade. Quem fica sabendo ali o que é a mútua, ele se associa na hora, porque é um troço muito bom, barato. Porque só tem coisa boa. Só tem coisa boa. Então, o que eu digo? Quem não é mutualista hoje, por favor, entre no site da mútua, digite lá mutua.com.br, veja o que tem de benefícios e venha se associar conosco. Porque um detalhe interessante. Todo profissional, independente de ser agrônomo, engenheiro, mecânico, eletricista como eu, eletrônico, como nós temos um colega aqui que está participando aqui como nosso podcast, ele engenheiro eletrônico, toda a RT, todo o trabalho que você faz, você recolhe uma RT. Desse ART que você recolhe, 20% vai para a mútua. Tá? Então, se você recolheu lá R$100 de RT, R$20 vem para a mútua. Se você é um sócio, e isso vai... Isso volta para você. Está juntando, né? a caixinha da mútua. Aí você precisa, sei lá, comprar um carro. 150 mil nós podemos te emprestar. Você sendo sócio. Então, você vem usar o teu 20%, mais o dele, mais eventualmente o meu, alguma coisa que eu não estou usando e tal, mesmo sendo sócio. Agora, se você não é sócio da mútua e paga os R$100, o teu 20% vem para a mútua. Aí você não é sócio. Aí o que acontece? Você, que é minha sócia, eu sou sócio, ele é sócio, eu preciso comprar ou quero reformar minha casa, que nós damos dinheiro também, benefício.
Aí eu vou lá e pego, quer dizer, pego o meu 20, o teu, o dele e tal. Então, o que eu tenho dito aqui, por isso que o pessoal está vindo. Você sendo ou não sendo sócio da mútua, o teu 20% vem. Se você não é meu sócio, você não usa, mas eu uso, entendeu? Sim, sim. Então, é isso que tem convencido bastante, e não só aqui, mas nos outros eventos que a gente participa, pelo interior todo, é esse detalhe. Olha, puxa, mas eu não sabia. Pois é, mas tá lá. Entra aí, vem cá, eu te ajudo, já faço a tua associação, amanhã você recebe teu boleto de R$ 84,00, paga. Que já é um investimento, como a gente já falou ali no começo. Já falei, no começo isso já vai te ajudar em algumas coisas, vai ter a tua previdência, e dali um pouco você já pode começar a pedir teus benefícios. Dallavec, eu acho que para quem ainda não conhecia a mútua, a gente já falou bastante, já está convencido, eu acredito. Que bom, tomara. E para quem já conhece e está conhecendo agora, a gente tem novidades da mútua que tem acontecido agora, a gente tem planos agora para esse último ano da gestão de vocês, último ano certo, né, da gestão de vocês. Conte as novidades para nós. Quando nós entramos, nós tínhamos lá, como eu comentei anteriormente, até 18 tipos de benefício, desde de plano de saúde, seguro, como eu falei, seguro de vida, tem lá férias mais, você quer viajar com a tua família. Está meio curto de dinheiro, você vai lá na mútua, pega um valor, eu vou para, sei lá, Fernando de Noronha com a família. Pega o dinheiro, vai, você depois que voltar, você traz alguns notas fiscais de hotel, passagem de avião, eventualmente lá um restaurante que você participou. Comprova isso para nós e você vai pagar esse valor que você levantou em até 60 meses. Quer dizer, você vai passear, vai gastar o dinheiro da mútua e depois você vai pagando devagarinho. Jurinho desse tamanho, começa com 0,35% ao mês, mais a variação, mas isso, quando muito, chega em 1%. Quando você vai num banco, aí, num supercheque, hoje está 7%, 8%, 11%, dependendo da agência bancária. Então, daí, a partir daí, quando nós começamos e tal, o que a gente se preocupou um pouco e viu que daria para fazer, e também foi um programa que nasceu aqui no Paraná, ideia nossa, e a gente bolou o sistema, daí começamos a trabalhar, daí fui conversar com o Clodomiro, nosso presidente, da ideia que nós tínhamos, ele disse, puxa, mas essa ideia é ótima, e outra, nós já temos aqui no Paraná o CREA Júnior, que é o melhor CREA Júnior que está implantado no Paraná. Funciona, que é um espetáculo. Por que você não conversa com o pessoal do CREA Júnior? Vou chamar o Claudemir aqui, que é o nosso DRI, né? Aí conversa vai, conversa vem. O que era o nosso plano? Era montar um programa de CREA Júnior. Aliás, Mútua Júnior. Mútua Júnior e tal. Então, nós iríamos nas faculdades, nas universidades e fazer palestra para os estudantes, para que eles viessem se associar na mútua, não ser associado, mas cadastrados na mútua, porque a mútua não pode registrar, pode pegar de sócio quem não é registrado no CREA. Como eles estavam ainda estudantes, eles iriam ser cadastrados. E aí o CREA, o Claudemir e o Clodomiro, os dois lá, compraram a ideia. Não, então vamos fazer pelo CREA Júnior, porque nós já temos um banco de dados de 14 mil estudantes. E por que não, então, cadastrá-los na Mútua Júnior, criar esse programa e eles passarem a ser Mútua Júnior? Qual é a vantagem que eles vão ter, eles sendo Mútua Júnior? Eu digo, olha, eles vão ter acesso franqueado, sem custo nenhum, na consulta e na compra de normas da ABNT e do Mercosul. Aliás, se ele for comprar, ele tem 66% de desconto. Mas a consulta ele pode fazer por 24 horas durante todos os dias da vida estudantil dele, sem custo nenhum. Ele pode ter a previdência privada, se ele contratar direto, daí lógico, as expensas deles, mas ele também vai querer se aposentar bem no final, já pode começar. Plano de saúde ele pode contratar. Então, dos nossos 18 planos, a gente liberou para os mutualistas juniores 7 deles. Por que só 7? Porque todos os outros 11, eles são pecuniários. Eu pego o dinheiro da mútua e empresto para os profissionais, como benefício, e eles nos devolvem. Mas isso tem que ser associado, está na lei. Nós encontramos uma barreira na lei.
Para eu poder dar um benefício pecuniário para você, você tem que ser engenheira registrado no CREA. Sim. Como eles não eram registrados e só cadastrados, então a parte financeira da mútua eu não posso oferecer nem disponibilizá-los. Mas essa outra parte aí, vamos dizer assim, mais administrativa, de normas, de planos de saúde, etc. e tal, eles podem. E isso foi tão bem recebido que a Mútua Nacional, que a nossa sede é lá em Brasília, nós temos uma diretoria executiva lá em Brasília, são 5 diretores, viram aquilo, porque mandei para eles também anuírem, né, eles assinaram como participantes lá, como anuentes, e eles gostaram tanto da ideia que expandiram para o Brasil inteiro. Olha, então foi uma ideia que nasceu aqui, uma conversa que a gente vê. Boa, né, para os estudantes, porque daí Sem já dúvida. Está na mútua, se forma, Exatamente. automaticamente basicamente daí já é um mutualista. Sem dúvida, Aí quando ele terminar o curso dele, ainda mesmo ele formado, se ele quiser ainda ir lá fazer um registro no CREA para poder auferir valores pecuniários como beneficiário da mútua, ele já faz o registro. Mas se ele, por acaso, quer seguir a carreira estudantil por pelo menos mais um ano, fazer uma pós-graduação, uma especialização, ele continua mútua júnior e nós continuamos ainda a incentivar ele com esses 7 tipos de benefício. Depois que ele registrar-se no CREA, tiver a carteirinha do CREA, pagar a anuidade do CREA, aí ele vem ser um mutualista contribuinte, que nós chamamos. Aí ele passa a ter todos os direitos. Todos os benefícios. E dos 18 benefícios, além desse programa do CREA Júnior, junto com a Mútua Júnior, até quando nós criamos aqui, era o Mútua Jovem. Só que daí quando chegou lá em Brasília e tal, não, mas por que não Júnior também? Digo, não, é que nós não quisemos embaralhar com o CREA Júnior. Não, mas é perfeito, é uma simbiose completa, vale a pena, vamos mudar. E daí nos sugeriram voltar a ser a Mútua Júnior, criar, né? Abandonamos o jovem e criamos o Júnior. E agora, mais recentemente, ainda nessa linha, e depois tem mais alguns que eu posso comentar, o CEAL, que é o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, vendo que o programa Mútua Júnior e colado com o CREA Júnior estava dando certo, e eles têm lá no CEAL, em Londrina, o CEAL Jovem. Aí o presidente, que é um engenheiro eletricista, meu amigo, fomos conselheiros juntos, o Marcos Dantas, me mandou um ofício lá no final de setembro, Dalla Vecchia, não dá para a gente fazer uma parceria como você tem hoje com o CREA Júnior no CEAL Jovem? Eu digo, claro que dá. Por quê? Não, é que nós criamos esse programa aqui já no começo do ano e estamos indo, os meninos estão se engajando assim, com muita presteza, estão gostando demais, já estamos aí com 6.000 sócios, 4.000 sócios, que ele me falou. Digo, não, então me mande os dados do CEAL, eu vou minutar, como advogado que sou também, né, que eu já falei, eu vou minutar um convênio com vocês, eu mando para vocês, vocês analisam, pedem para o jurídico de vocês olharem, e fiz isso. Final de outubro estava pronto, mandei para ele, ajusta aqui, ajusta ali, puxa para cá, puxa para lá, quem que assina, quem não assina, está pronto. Amanhã aqui no EPEC, e vamos fazer o lançamento às 5h30 da tarde, onde vai estar todo mundo lá, vamos pedir para vocês da imprensa, do CREA, estarem lá conosco, vamos fazer a assinatura, vamos fazer o lançamento do programa Mútua Jovem, Mútua Júnior com o CEAL Jovem. Que bacana. Mais 4 ou 5 mil novos estudantes que vão estar entrando no programa, se beneficiando desses 7 tipos de benefícios que nós podemos disponibilizar enquanto estudantes. Perfeito. Ainda, assim, como novidade, como você me perguntou, o que nós temos aqui assim mais recentemente, por exemplo, são, vamos dizer assim, destacar 2. Um, por exemplo, foi lançado durante o nosso Congresso Nacional de Profissionais, lá em Vitória do Espírito Santo, que ocorreu aí há 20, 30 dias atrás. A Mútua Nacional, lógico, eles também têm as ideias e têm os trabalhos e têm os valores lá deles, eles lançaram por lá, e é para o Brasil inteiro, inclusive eu já estou usando isso, eles convidaram, fizeram um convênio com a Vivo e com a Claro, 2 operadoras de telefonia celular e tal, que se uniram e criaram então a possibilidade de que oferecessem aos mutualistas, quem é sócio da mútua tem essa possibilidade,
pode pegar o chip físico, ou se o teu celular é daquele pela internet, que não tem o chip físico, você cadastra ele, você passa a escolher um plano de telefonia celular, desde R$30 o plano, que daí é o mais basiquinho, até cento e pouco, R$190, com internet, com tantos mega disso, tantos mega daquilo. Eu peguei um intermediário. Eu confesso que eu sou usuário há muitos anos e tenho plano familiar e tal com a Vivo. Então não quis ainda abandonar a Vivo, velha Vivo, mas como a Vivo também está nesse plano, e aí o detalhe... E você ganhou mais cobertura, sim, porque veja, eu estou aqui em Foz, se a minha Vivo não dá a cobertura que eu quero, ou eu vou em algum lugar aí que não pega, pode ser que a Claro pegue. E como eu tenho a possibilidade de ser conectado tanto por uma quanto por outra, a minha possibilidade de me comunicar está muito facilitada, entendeu? E é um plano bacana, você entra no site da Mútua, você digita lá o endereço e tal, lá tem várias abas para você escolher, e tem inclusive esse da telefonia. E agora ainda, 15 dias atrás, uma semana atrás, a Mútua Nacional também lançou, e está já no site, está girando e tal, e isso eu acho que vai muito atender, principalmente a agronomia, porque eles lançaram um programa, fizeram um convênio com a Starlink, aquele do Elon Musk e tal. Antigamente, e eu tenho na minha propriedade rural uma Starlink daquelas normais, daquelas grandes. É uma antena, você coloca, por exemplo, lá na fazenda, a gente coloca no jardim ali da casa grande, e ela já procura o satélite, ela localiza e ela puxa o sinal, né? Você só liga ela na tomada, o modem que ela tem, e aí ela já te traz o sinal para computador, para telefone celular, o que você precisar numa região que não tenha sinal. E agora a Mútua Nacional, há uma semana atrás, 8 dias atrás, lançou uma mini parabólica dessa, uma mini antena dessa, não é Sky, é a Starlink. Uma mini Starlink para você carregar no carro, liga no acendedor de cigarro ou alguma coisa que você tem ali, e você põe em cima do teu carro, do capô, no motor que seja, ele já localiza o satélite e você, então, no meio do campo. Eu disse que veio favorecer bastante os agrônomos, mas até os proprietários de fazenda, que não são agrônomos, podem ter. Ele andando na lavoura, lá, por exemplo, ele vê lá uma praga que está dando na soja, no milho e tal. Lá da coisa ele já pode fazer o relatório, já pode encomendar o herbicida ou inseticida que ele vai precisar, já manda vir para a fazenda. Muitas coisas, né? Porque estar conectado... Até ele está conectado lá na fazenda com a família dele, ou para ver um programa, ou assistir alguma coisa no seu laptop, no seu computador, isso é tranquilo. Muito bom, Ficou muito legal, vale a pena acessar. Muitas novidades legais. A gente, infelizmente, está chegando ao fim. Que pena. Mas eu acho que a gente passou a mensagem central. Bacana, acessem lá o site da Mútua, né, para conhecerem mais ainda. O Dallavec e a equipe dele também estão à disposição para contar um pouquinho melhor para os profissionais sobre como que funciona a nossa caixa de assistência. Muito obrigada, Dallavec, por ter estado aqui com a gente, conversando e mostrando todos esses benefícios. Eu é que agradeço, olha, é um prazer, uma satisfação, a gente, né, tem trabalhado junto, vocês têm ajudado bastante a Mútua, por isso que eu quero agradecer, né, de coração, dizer que toda vez que eu preciso, que eu penso em chegar mais longe é através de vocês, do jornal lá, das mídias do CREA. Nós também da Mútua contratamos uma empresa de WhatsApp para disparos e tal, e temos trabalhado bastante. Aqui no nosso evento hoje, no EPEC, nós estamos com a nossa turma toda aí, os nossos colaboradores, tanto da Extramed, que é a parte de saúde, como da MAG, que é a parte de seguros e previdência privada. O nosso funcionário colaborador, o Cristóvão, está aqui para tirar dúvida, ajudar, fazer o que precisar. E temos também no nosso stand aqui, nós gravamos alguns filmezinhos assim, para rodar na televisão lá direto,
vamos dizer assim, a nossa evolução nesses 2 primeiros anos de gestão. Então tem lá a parte financeira, tem a parte de número de associados, a parte de a quantidade de previdência privada, o desempenho da MAG, o desempenho da Extramed. Isso está disponível no site da Mútua e nas redes sociais também, no Instagram, e aqui, né, que a gente está fazendo rodar, exatamente tem sido um chamariz ali, exatamente. Legal. Puxa, mas eu não sabia disso. Nossa, quantos sócios você tem, bacana. Então, veja, a gente está à disposição, a gente quer colaborar com os profissionais, a gente precisa que vocês venham ser sócios para a gente, então, poder disponibilizar isso tudo que eu falei aqui, muito mais no site vocês vão conseguir. E para o ano que vem, já estamos com a nossa programação, o nosso orçamento já foi aprovado, já está tudo pronto. Queremos incentivar muito mais as entidades de classe, as instituições de ensino, o próprio CREA é nosso parceiro nesses eventos, como está aqui, nós fizemos aportes financeiros para poder colaborar com o CREA, para montar tudo isso, que é um espetáculo. E também estamos já terminando, deve virar o ano já assinando um convênio com a OCEPAR. A OCEPAR é a Organização Central das Cooperativas Agroindustriais do Paraná. Eu tenho conversado bastante lá com o Ricken, que é o presidente, e com o Robson, que é o superintendente. Nós estamos fazendo um convênio, já minutei também, já mandei para eles, para que eles, através da OCEPAR, baixe para todas as suas 117 filiadas cooperativas no Paraná inteiro. Eu acho que é 117 ou 127, é mais de 100. Para que essas cooperativas, então, que têm o seu corpo funcional e tem engenheiros, tem agrônomos lotados lá, façam com que eles se filiem, né, incentivem eles a se filiar na Mútua, inclusive na minuta que eu fiz, eu coloquei que a própria cooperativa pagaria a anuidade do seu profissional enquanto ele estivesse vinculado a ela, que é um valor irrisório para uma cooperativa, 80 e depois R$200, e ele então pudesse usufruir dos nossos benefícios como associados e também extensível a seus familiares. Perfeito. Mulheres, esposas, esposos e filhos. Perfeito. Estamos nesse caminho, vai dar certo. Bem, eu agradeço muito, desculpe, Ana, se me estendi. Imagine. E quero deixar um abraço grande para todo mundo. Estamos à disposição. Parabéns pela gestão até agora. Obrigado. E muito obrigada pela participação. Pessoal, obrigada pela audiência que ficou com a gente até aqui. Vão lá conhecer a Mútua, vale a pena, vocês não vão se arrepender. Tchau, tchau e até o próximo programa. Obrigado, um abraço.